Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do projeto Segunda-feira, 18 horas. Gostaria de cumprimentar todos os promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de justiça, servidores e servidoras, estagiários e estagiárias do Ministério Público e também o público externo que nos acompanha pela plataforma Zoom. Cumprimento o nosso Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, e o coordenador pedagógico do CEAF, o promotor de justiça, Pablo Gran Cristóforo. Dirijo a minha saudação inicial ao palestrante dessa noite, o professor doutor Valério de Oliveira Mazzuoli, que irá discorrer sobre Ministério Público e o controle de convencionalidade. Doutor Valério, agradeço-lhe pela gentileza de ter aceitado prontamente o convite do CEAF para explanar sobre a importância do Ministério Público no controle de convencionalidade das leis. É importante registrar que a pioneira obra produzida pelos doutores Valério Mazzuoli, Marcele Faria e Clédson Dionísio aborda com propriedade as diversas formas de aferição e controle de convencionalidade pelo Ministério Público, que decorre da obrigação do Brasil perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Desejo a todos um proveitoso evento. Passo a palavra para as considerações do nosso Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, que foi o idealizador do projeto Segunda-feira, 18 horas, quando esteve à frente do CEAF. Doutor Jarbas, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, Elaine Parisi. Cumprimento você, cumprimento o Pablo Cristóforo, os nossos coordenadores do CEAF, e também todos os servidores pela iniciativa, mais uma ótima iniciativa, uma belíssima iniciativa do CEAF, de trazer para as discussões assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, a nossa atuação, a atuação do Ministério Público, nesse horário tanto disponível das 18 horas, quando muitos estão saindo da promotoria e outros já estão em casa. Então, um momento oportuno para nós aproveitarmos para discutir assuntos tão importantes de uma forma até, de certa maneira, rápida. Lamento muito que nós não possamos estar juntos no nosso Salão Vermelho para um diálogo mais aberto, mais direto, mas é uma oportunidade que nós temos de toda forma. Eu quero também cumprimentar todos os colegas servidores do Ministério Público que nos assistem, todos também convidados de outras instituições, e agradecer ao professor Valério por dispensar parte do seu tempo para atender o Ministério Público de Minas Gerais. Esse tema é um assunto que consegue captar a atenção dos membros do Ministério Público, o de Minas, especialmente, tem grande interesse, e vejo que o nosso CEAF caminha, fazendo três coisas importantes ao mesmo tempo. Mantendo a agenda vigorosa, forte, construtiva, pedagógica, voltada a assuntos realmente de interesse do Ministério Público. O segundo lugar, que o programa renasce novamente com essa perspectiva. E terceiro, pelo nível dos atores, dos autores, dos palestrantes que têm participado conosco. Fico muito satisfeito de ver aqui entre nós o professor Valério, de todos conhecido, e que ele possa aqui nos ajudar a refletir para as melhores decisões. Então, uma boa noite a todos, uma boa palestra e, se Deus permitir, um bom debate aí com o professor Valério. Muito obrigado, professor. Muito obrigada, Jarbas. Agora eu vou passar a leitura do currículo do nosso palestrante. Dr. Valério de Oliveira Mazzuoli é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, doutor summa cum laude em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
mestre em Direito pela Unesp, campus de Franca, advogado e consultor jurídico. Antes de passar a palavra ao nosso palestrante, eu devo informar que a palestra será gravada e posteriormente ficará disponível no site da Escola Institucional, na aba Escola Virtual. As perguntas poderão ser enviadas pelo QIA e serão formuladas ao final da exposição. Doutor Valério, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Olha, é um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês, ainda que de forma virtual, em Minas Gerais, né? Que eu estava comentando que é a terra da minha família, da família da minha mãe toda, é de Minas Gerais, os meus primos, os meus tios, primo que foi desembargador, Tatá, teve parente do Ministério Público também lá atrás, todos aí da Escola de Minas, do interior de Minas Gerais, eu me sinto em casa. Eu queria agradecer em nome do Dr. Jarbas, o Procurador-Geral de Justiça, esse convite, essa acolhida para estar. Eu lamento também, Dr. Jarbas, não estar no Salão Vermelho do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dar um abraço em todos pessoalmente, mas eu acho que já com a vacina a gente vai conseguir isso, se Deus quiser. Quero agradecer a doutora Elaine Parisi essas palavras também e agradecer essa receptividade, e o doutor Pablo Cristóforo, que está aqui. Além disso, eu tenho vários amigos no Ministério Público do Estado de Minas, né? Thales, que lecionou comigo há tanto tempo em São Paulo, Lélio, que é um amigo ainda virtual, mas já fizemos tantos projetos, Enzo, que está começando na carreira do Ministério Público, enfim, sempre trocamos ideia, isso para mim é muito importante. E depois que eu escrevi esse livro, do controle de convencionalidade do Ministério Público, eu já era fã do Ministério Público, mas eu fiquei mais fã ainda, porque a gente vê que o Ministério Público tem uma possibilidade de atuação com normas internacionais que até então não se tinha pensado, né? Esse tema é interessante, a academia, eu sou, apesar de sim ser advogado, como foi lido no meu currículo, mas no fundo eu tenho advocacia de pareceres, os tribunais, tudo bem, mas eu tenho essa advocacia mesmo como atividade secundária, eu me considero professor, né? Sempre no ambiente universitário, e exatamente na academia que esse tema surgiu pela primeira vez, em 2016, 2017, eu suscitei esse tema, e depois dois jovens promotores de justiça também, a Marcela, que é titular do júri da capital, e Cledson, que é do GAECO, aqui de Mato Grosso, que foram meus ex-alunos no programa de mestrado aqui da Universidade Federal, levaram a cabo essa tarefa de escrever essa obra comigo, que o Dr. Pablo estava mostrando ela aí, esse livro Controle de Convencionalidade pelo Ministério Público, né? E o que é isso, né? Na verdade, é fazer com que o membro do parquê se utilize, e aí tem uma mecânica para isso, cada vez mais as normas internacionais de proteção dos direitos humanos, dentro de uma visão resolutiva do Ministério Público e proativa da instituição em aplicação de normas internacionais. Eu vou tentar explicar aqui no tempo que tenho, 30, 40 minutos, na nossa visão, como que é essa mecânica, como que o Ministério Público lida com esse tema do controle de convencionalidade. Mas antes eu devo começar dizendo que é muito recente no sistema interamericano o entendimento de que o parquê consegue controlar a convencionalidade das leis. Eu sempre faço uma brincadeira, que na verdade não é brincadeira, ela tem um fundo de verdade, eu só não vou falar o nome, mas um amigo meu, muito amigo, um juiz federal, ele me disse, quando eu lancei o livro, falou, mas que história é essa de Ministério Público controlar a convencionalidade? O Ministério Público não controla nada. Eu falei, onde é que está escrito isso na Constituição, que só o Poder Judiciário é que controla as coisas? E aí ficamos discutindo uns 40 minutos. Eu falei, onde é que está escrito na sua Constituição? Na minha não está escrito que é só o Poder Judiciário que, por exemplo, controla a constitucionalidade das leis. Ao contrário, se tem uma instituição que a Constituição diz que zela e é guardião da ordem jurídica, é o Ministério Público. Só ao Ministério Público a Constituição se dignou a estabelecer a guarda, veja a expressão, a guarda da ordem jurídica. Por isso que o Ministério Público não é custos legis. A lei é uma das espécies da ordem jurídica, é custos iuris.
ele guarda a ordem jurídica como um todo. E essa ordem jurídica compõe-se de todas as normas internas da Constituição para baixo, de todas, aí que vem, de todas as normas internacionais, de direitos humanos ou não, de que o Brasil é parte. Portanto, todas as normas internacionais que aumentam a coleção de leis nacionais e, portanto, integram a nossa ordem jurídica, que são promulgadas, publicadas, está no Diário Oficial da União, portanto, não é algo estranho à nossa brasilidade, cabe o zelo e a guarda pelo membro do Ministério Público. Se tem um dispositivo constitucional que tem esse peso, esse dispositivo é direcionado ao Ministério Público e não ao Poder Judiciário. Muito interessante. É o Ministério Público e não o Poder Judiciário o responsável por zelar pela ordem jurídica. Ele é o fiscal da ordem jurídica, ele é custos iuris, muito mais do que custos legis de fiscal da lei. Ele fiscaliza a ordem jurídica. O Poder Judiciário julga, mas o fiscal da ordem jurídica, o que tem a responsabilidade pelo zelo dessa ordem jurídica, é o Ministério Público. E, portanto, a partir disso é que, coincidentemente ou não, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, especificamente a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vinha desenvolvendo uma jurisprudência sobre a obrigação do Poder Judiciário de controlar a convencionalidade das leis, é dizer, de compatibilizar a ordem jurídica doméstica com os comandos dos tratados internacionais de direitos humanos, esse sistema interamericano começa a partir de um caso emblemático em 2010, lá se vão 11 anos, então isso também tem que ser maturado, né? Não é tão pouco tempo assim também, lá se vão mais de 10 anos. No caso contra o México, um caso chamado Cabrera Garcia e Montiel Flores versus o México, a corte interessante, ela vai dizer o seguinte, que os juízes o Estado deve controlar a convencionalidade, incluídos os juízes. Olha que interessante. Ela dizia, o controle é jurisdicional da convencionalidade das leis. Nos casos anteriores, de Almonacid de Arellano, trabalhadores demitidos do Congresso contra o Peru, para frente. Quando chega nesse caso, Cabrera Garcia e Montiel Flores versus México, a Corte Interamericana vai dizer, o Estado tem que controlar a convencionalidade, incluídos os juízes. Incluídos os juízes. Significa, o Poder Judiciário é um dos braços de controle da convencionalidade das leis. Até que a Corte firma, pouco tempo depois, no caso das anistias uruguaias, o famoso caso Gelman versus Uruguai, a Corte também vai dizer, também vai retratar que não só, portanto, os juízes, mas todos os órgãos do Estado vinculados à administração da justiça devem exercer esse controle de convencionalidade das leis. Portanto, todos os órgãos do Estado vinculados à administração da justiça. E é aqui que entra o Ministério Público. Portanto, é o momento do Ministério Público de controlar a convencionalidade, porque agora tem essa legitimidade do sistema internacional. Já teria pela nossa Constituição, porque ele zela pelo cumprimento da ordem jurídica, pelo 127 é muito claro em relação a isso. Porém, há uma legitimidade jurisprudencial da Corte Interamericana, em que o Ministério Público, portanto, deve zelar pela integridade dessa ordem jurídica, que é composta por normas internas e por normas internacionais. Bom, mas a partir daí, nós temos que entender o seguinte também. Nem todos os casos e nem todas as hipóteses, o Ministério Público vai efetivamente controlar a convencionalidade, porque controlar significa retirar a validade de uma lei no caso concreto. Lembrem o exemplo do controle de constitucionalidade. O que não significa que o Ministério Público, vou explicar os casos em que ele controla, mas apenas para fazermos aqui, por questão didática, uma escala de valores, em inúmeros casos, isso não significa que o Ministério Público, também como fiscal da ordem jurídica, na atividade fiscalizatória, não, portanto, definitiva, apenas quando fiscaliza e desemboca esse controle no Poder Judiciário, não significa que o Ministério Público não visualize uma inconvencionalidade, ou que ele não lide com essa inconvencionalidade, né? A Corte Interamericana não usa essa expressão, mas essa expressão eu dei no Brasil, doutrinariamente, há uns 10 anos atrás, porque eu também começava a pensar nos pareceres consultivos da própria Corte Interamericana, que ela também não controla, né? Então eu nominei isso, e eu aproveito totalmente isso por exame do Ministério Público, de aferição de convencionalidade. Então, na minha ideia, na minha concepção doutrinária,
há duas espécies do gênero exame de convencionalidade. Então, o gênero, vou chamar de exame de convencionalidade. Ou o judiciário examina a convencionalidade, ou seja, compatibiliza as normas internas com os comandos desses tratados que estão em vigor no Brasil, ou o Ministério Público examina essa convencionalidade. Porém, tanto num âmbito quanto no outro, há duas espécies de exame. A primeira subespécie é a aferição, quando eu afiro, porém não controlo, e quando eu particularmente controlo. E quando eu afiro, quem for ler o livro, os colegas que nos derem a honra, vai ver que a gente criou uma teoria do encadeamento, porque eu afiro e jogo a responsabilidade para o Poder Judiciário, eu tenho um encadeamento interinstitucional dos núcleos de controle. Mas, entre o promotor de justiça e o procurador-geral de justiça, também pode ter um encadeamento dentro agora da instituição e, portanto, é intra-institucional. Então, o Ministério Público ainda tem uma vantagem em relação ao Poder Judiciário, porque ele tem dois tipos de encadeamento. Ele encadeia de duas maneiras. Ou intra-institucionalmente, dentro da própria instituição, quando há o controle interno de Procuradoria de Justiça para promotor de justiça, e o encadeamento interinstitucional, quando ele vai encadear com o Poder Judiciário. E aí, então, temos essas duas espécies. A primeira é uma aferição, significa o membro do Ministério Público detecta um problema de convencionalidade e diz ao Poder Judiciário, no encadeamento interinstitucional, né? Diz ao Poder Judiciário, na opinião do Ministério Público, o Ministério Público, como custos iuris, no seu parecer, ele opina pela inconvencionalidade dessa norma. E, portanto, auxilia o Poder Judiciário na sua resolução final. E aí, doutora Elaine, vem alguns críticos e vão dizer assim, bom, mas isso também não vale nada, porque o Poder Judiciário é que decide, pode decidir ao contrário. Ora, se for levar ferro e fogo essa concepção equivocada, o julgamento do próprio Poder Judiciário em primeira instância também não vale nada. Quer dizer, o juiz que decide de maneira X e o Tribunal de Justiça, vamos colocar a cidade da minha família, o juiz de Pompéu, que decide de maneira X e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que decide de maneira Y, então quer dizer, porque reformou a decisão do juiz, não houve controle lá na ponta, lá na comarca? Houve controles diferentes, controles diversos, visões diversas. Então, não há que se falar que o juiz de direito não controla a constitucionalidade porque o tribunal eventualmente reformou a sua decisão. Aí vai para o STJ e o STJ diz que o magistrado estava certo. São núcleos de controles diferentes, distintos. Então, também não há que se falar que o Ministério Público também não afere e ou controla porque encadeia com o Poder Judiciário. Ao contrário, isso, na minha visão, fortalece o Poder Judiciário porque é um parecer do Ministério Público, é um parecer do Ministério Público. É da instituição a qual a Constituição determina que zele pela integridade da ordem jurídica. Então, isso auxilia, pelo menos é para auxiliar o Poder Judiciário na sua resolução, quando o procurador, meu Deus do céu, quando o Procurador-Geral de Justiça dá um parecer numa ação direta de inconstitucionalidade, não é brincadeira, a Constituição não estabelece a manifestação dele por conta de um lirismo, é para que os magistrados da Suprema Corte verifiquem o parecer de, bom, olha, faz sentido, realmente é um suporte a mais para nós, podemos discordar, mas também podemos concordar, né? Então, nesse primeiro momento, essa aferição tem esse brilho. Então, ainda que o próprio Ministério Público não retire a norma e não resolva o problema no caso concreto, né, sem querer me adiantar, mas já me adiantando, às vezes os alunos, mas quando que vai ser a outra? Quando o Ministério Público arquiva um procedimento de investigação criminal, ele não depende do Poder Judiciário, ele está controlando mesmo. O Ministério Público fala, eu arquivo esse procedimento, acabou a conversa. Isso não é controle? É controle absoluto do titular da ação penal, por exemplo. A instituição a qual a Constituição dá a titularidade da ação penal. Então, nas outras hipóteses em que o Ministério Público depende do Poder Judiciário, eu tenho, então, portanto, uma aferição. E essa aferição pode ser de duas maneiras também. Então, vamos lá, número 1, tá? Para entender. Então, tem a aferição e tem o controle. Na aferição, o Ministério Público depende de um encadeamento com o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário resolva o problema. No controle, ele mesmo resolve o problema. É aqui que até então todo mundo dizia, mas isso não existe. Existe, claro que existe.
Claro que existe. Precisa conhecer o Ministério Público. Quem é do Ministério Público conhece. Agora tem quem está de fora, precisa conhecer também. Então vamos na aferição. Quando que o Ministério, em que hipótese o Ministério Público afere essa convencionalidade das normas? Também na nossa concepção doutrinária, há duas subdivisões dessa primeira subdivisão, aferição de convencionalidade, que é uma espécie do gênero exame. Então, exame, aferição e controle. Aferição, duas possibilidades. Primeiro, por provocação. Quando o Ministério Público é provocado a se manifestar sobre a legalidade / constitucionalidade / convencionalidade de determinada norma. E aqui, além de todas as hipóteses de intervenção ministerial que estão no Código de Processo Civil, que são sabidas e consabidas da grande maioria dos operadores do direito, nós destacaríamos duas ações importantíssimas. Isso os estudantes que estão os candidatos ao concurso de ingresso ao Ministério Público, isso é um tema que vai despertar nas próximas provas de todos, eu não tenho dúvida. Ação civil pública e ação popular. Claro, né? Então, sempre essas duas importantes ações, tanto na ação civil pública quanto na ação popular, têm uma aferição muito importante no caso da provocação. Não quando o membro do Ministério Público propõe ação civil pública. No caso da proposta por terceiros, em que o Ministério Público, bem entendido, se manifesta na condição de custos juros. Então, essa é a primeira hipótese. E na ação popular também, né? Então, levar sempre em conta, senhores e senhoras, membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e de todo o Brasil, levar muito a sério essa aferição, os pareceres nas ações civis públicas e nas ações populares, quando forem instados a se manifestar na condição de custos juris, verificar não só a legalidade, verificar a convencionalidade, verificar se isso está de acordo com tratados internacionais. Claro que não tenho tempo aqui, mas não vou dar spoiler da obra, não é por isso, é por causa de tempo mesmo, mas quem for ler o nosso livro, a gente dá inúmeros exemplos do Ministério Público de vários estados, do Ceará, do Sergipe, do Tocantins, em que aferiram muito bem a convencionalidade. O promotor veio lá no parecer na ação civil pública e falou, olha, isso aqui é inconvencional, olha o dispositivo do tratado que diz e não bate, é incompatível. Às vezes, viu, doutor Pablo, às vezes até intuitivamente. Eu conversei com vários, escolhemos esse material, né, para escrever a obra, e eu conversei com vários promotores e procuradores de justiça e falaram, você aferiu a convencionalidade? Eu falei, aferir não estou sabendo. Até intuitivamente. Exerceu a aferição, mas sem saber muito que aquilo era aquilo. Nós deixamos claro isso, que isso é uma aferição de convencionalidade. Não intuitivamente falar, tem um tratado internacional, que o Estado é parte, nós precisamos usar esse tratado no contexto jurídico aqui, dessa ação civil pública aqui, tal. Né? Excelente, excelente. E, além disso, em todas as hipóteses do Código de Processo Civil, em todas as hipóteses, então, vocês vão ver lá na nossa obra, em todas as hipóteses que envolvem a ação do habeas corpus, em todas as várias hipóteses em habeas corpus, intervenção em mandato de segurança, desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária. E aqui, quando eu falo Ministério Público, tanto o Ministério Público dos Estados, Ministério Público Federal, Ministério Público da União em geral, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, tá? Ministério Público Militar, ok? Intervenção nas ações de alimento, intervenção em casos registrais, está lá no Código, intervenção em mediação, intervenção na ação penal privada, né? Intervenção em sede recursal. Em todas essas hipóteses, cabe efetivamente uma aferição de convencionalidade. Cabe efetivamente uma aferição de convencionalidade. Agora, além disso, também tem a aferição esponte sua. Esponte sua. E aí, nós estamos falando agora nas ações do controle abstrato. Nas ações do controle abstrato. Nas ações do controle abstrato, o Ministério Público também pode por provocação, claro, quando a DPF, a DIN-ADCOM, não é proposta pelo Procurador-Geral da República, por um dos outros legitimados lá do artigo 103. Presidente da República,
como que é, os 9 mesas da Câmara, a mesa do Senado, o governador do estado do DF, o próprio Procurador-Geral da República, que não cabe, Conselho Federal do AB, Partido Político de Representação no Congresso, se me lembro, Confederação Sindical, Entidade de Classe de âmbito nacional, esses. Então, sempre que não for o Procurador-Geral da República, tudo bem, ele age por provocação. Mas e quando é o Procurador-Geral da República? Numa DIN, numa DPF, numa ADC, numa DO, etc. Aí ele está agindo, ele está aferindo a convencionalidade esponte sua, esponte própria. Por que que afere? Porque a ação é proposta perante o Supremo Tribunal Federal, então depende da decisão do Poder Judiciário. Mas é uma aferição do titular da ação, de um dos 9 dos incisos legitimados para esse tipo de ação do controle abstrato de normas do Brasil, né? Então, me lembro que no livro nós damos sobre essa aferição esponte própria 3 exemplos interessantes. Aquela, não sei se se recordam, aquela DPF do benefício de prestação continuada às pessoas com deficiência, uma PDF belíssima, teve uma manifestação belíssima da Procuradoria-Geral da República baseando em normas internacionais. A ADI, sobre a natureza pública incondicionada da ação penal fundada na Lei Maria da Penha, essa que é conhecido de todos, também a manifestação, podem ver, na aferição foi citado todas as normas internacionais, então, portanto, foi um caso concreto de aferição de convencionalidade esponte sua, esponte própria, e também a DPF, também de certa maneira conhecida, até porque no seio acadêmico especialmente, sobre as políticas de ensino e ideologia de gênero. Também a Procuradoria-Geral da República se manifestou nesse sentido. E como custos iuris, né? Como custos iuris, portanto, como fiscal da ordem jurídica nas ações propostas por outros legitimados, eu citaria aquela que teve normas de tratados internacionais analisados, bem entendido. Eu citaria aquela DPF sobre proibição do uso do amianto, conhecida, a DPF sobre a invalidade da lei da anistia brasileira, que o Supremo validou. Olha que interessante, o Ministério Público aferiu lindamente a convencionalidade das leis e disse: é inconvencional anistiar torturador. Viola os princípios mais comezinhos do direito internacional e viola toda a jurisprudência do sistema interamericano de direitos humanos. O que o Supremo fez? Olha, vamos virar esta página, bola para frente, e, né? Deu aquele argumento, o Supremo validou a lei de anistia brasileira, que pelo direito internacional de direitos humanos e pela aferição bem feita do Ministério Público é inconvencional, não passa incólume, é o primeiro exame, se quer o segundo, de convencionalidade das leis. Então, portanto, teve um encadeamento e o Supremo não deu a resposta esperada do fiscal da ordem jurídica. Percebo que rico isso, né? Não deu a resposta que era esperada do fiscal da ordem jurídica, né? Então é um debate rico isso, né? Aquela DIN sobre a inconstitucionalidade, né? Constitucionalidade ou não das audiências de custódia, também teve manifestação custos iuris, e nós citamos também aquela DPF conhecida sobre o estado de coisas inconstitucional dos presídios, né? Que veio a tese do estado de coisas inconstitucional, e também, por que não dizer, o estado de coisas inconvencional, né? E eu colocaria ainda ainda colocaria mais uma aferição esponte sua, que às vezes é esquecido do Ministério Público, não, porque usa muito, mas eu não vejo nas salas de aula, os professores de direito penal tratarem muito disso, mas é algo importante para o Ministério Público, a notificação recomendatória, né? Que promotor que nunca usou uma notificação recomendatória, e quando ele usa a notificação recomendatória baseado num tratado internacional, nós citamos um exemplo, se não me engano, do Ministério Público do Ceará, que ele fez a notificação recomendatória dizendo uma questão ambiental, dizendo, olha, isso está violando princípios ambientais aqui nessa região, vocês estão poluindo e tal, e a empresa seguiu, acabou. Não teve proposição de ação, e baseado num tratado internacional, numa convenção sobre direito internacional do meio ambiente, né? Então, muito interessante também esse papel do Ministério Público. Então, em largas linhas, meu tempo já está quase, eu preciso falar da outra parte, em largas linhas, desculpe a pressa, mas em largas linhas, essa oportunidade é ímpar para mim, porque eu estou falando para membros, isso especialmente também estudantes e servidores, é muito importante, né? E depois ficaria muito honrado se vocês lessem a nossa obra, tá? Tá no grupogem.com.br, quem quiser, chega rapidinho, controle de convencionalidade pelo Ministério Público.
Mas vamos falar um pouquinho, então, do próprio controle, do próprio controle de convencionalidade. Então, além de aferir, né, além de participar do processo como fiscal da ordem jurídica e de se manifestar nos pareceres sobre a sua posição de convencionalidade ou inconvencionalidade de determinada norma, o Ministério Público também efetivamente controla a convencionalidade das leis. E no controle, o Ministério Público, por si só, não só como titular da ação penal, vou dar outros exemplos, o Ministério Público tem a capacidade de retirar da ordem jurídica aquela lei que reputa inconvencional, mesmo em algumas hipóteses encadeando com o Poder Judiciário. Vou dar um exemplo da ação penal pública que tem um encadeamento, mas nós entendemos que há um controle, porque o titular da ação penal, ele que qualifica o que é crime ou não. Portanto, a capacidade qualificatória é do membro do Ministério Público, se o fato é típico, antijurídico, etc., se tem os elementos. Né? E quando o Ministério Público também exerce a sua missão de controle de convencionalidade e pode ter um reexame interno da matéria dentro, intramuros na instituição, num encadeamento portanto, intrainstitucional, que não desemboca, não extrapola os muros ministeriais e não desembocaria, portanto, no âmbito do Poder Judiciário. Então, nesse caso, eu acho muito importante verificar, em primeiro lugar, o controle exercido nos procedimentos de tutela dos interesses meta-individuais. E aí é exatamente o caso em que a ação não foi proposta por terceiro, mas é proposta pelo membro do Ministério Público, e aí voltamos, então, ao controle na promoção da ação civil pública. É muito importante, aí sim, quando a ação é do membro do Ministério Público, é muito importante que ele, na ação, mais do que aferir, mais do que se manifestar em ação de terceiros, que também tem toda a sua importância, mas mais ainda, com mais rigor, com mais vigor, e eu diria, com muito maior análise, a ação que o próprio membro do Ministério Público propõe. Né? Então, nesse caso, muito importante que os membros da instituição verifiquem na ação civil pública a ser proposta a convencionalidade ou inconvencionalidade da norma e não cite o tratado apenas como questão retórica, porque também a gente explica isso na nossa obra. Não é apenas citar um tratado, o juiz quando cita um tratado, segundo a Convenção Americana, isso não é controle. Assim como citar norma constitucional também não vale muita coisa. Não é citar a norma, é aplicar a norma corretamente, tirar dela um substrato de validade para resolver o problema concreto. Isso é controle de constitucionalidade, né? E no controle de convencionalidade também é a mesma coisa. Não é citar um tratado por retórica para ficar melhor a peça, não. Mas que esse tratado resolva o problema no caso concreto. Então, na ação civil pública. Depois, nos compromissos de ajustamento de conduta, evidentemente, com um compromisso de ajustamento de conduta para adequação da conduta às exigências legais, tudo bem. As exigências constitucionais, tudo bem, mas isso é o comum, isso é o ordinário. Não, o compromisso de ajustamento de conduta para adequação às exigências convencionais. Tá? Então, analisar os tratados de direitos humanos e ver se essa conduta é ajustável às exigências convencionais. Me recordo também que nós citamos vários exemplos de compromisso de ajustamento de conduta de alguns estados do Brasil, que, repito, até o membro que assinou, ele em conversa, diz, olha, eu fiz intuitivamente, era intuitivo. Eu não sabia muito bem, eu estava controlando, professor, é isso? Estava. E foi um pouco intuitivo. E deu certo, na prática deu, a empresa cumpriu e não teve ação civil pública e ajustou a conduta e ela seguiu as normas internacionais ambientais das quais o Brasil é parte. Lindo, aplauso, nossa palmas. Entendeu? Então, os compromissos de ajustamento de conduta. E não há dúvida, né, no arquivamento do inquérito civil. Também essa, digamos assim, essa terceira modalidade nesses procedimentos de tutela de interesses meta-individuais. Porém, lembremos-nos, e agora nós partimos para um outro ponto, do controle de convencionalidade na própria persecução penal. Né? Segundo momento, na própria persecução penal. E aí, não tem que ter dúvida.
na promoção da ação penal pública, há controle de convencionalidade. Porque há controle de convencionalidade nesse cumprimento das obrigações positivas do Estado em matéria penal, em matéria criminal. Né? E aqui a jurisprudência do sistema interamericano é farta. Né? Houve controle de convencionalidade na reparação mínima às vítimas de tortura. Total controle de convencionalidade. As condenações do Brasil à Corte Interamericana, o doutor Lely deve estar nos assistindo, ele sabe muito bem disso. Algumas pessoas no Brasil que... Olha, doutora Elaine, eu fico assustado, né? E não são membros do Ministério Público, tá? Pode ter até algum ou outro estado, mas há alguém que se diz professor e coloca a jurisprudência para os alunos de forma equivocada do sistema interamericano, né? Basta ler as 9 condenações do Brasil. O Brasil foi condenado internacionalmente porque não puniu, porque não exerceu corretamente, convencionalmente, a persecução penal, porque deixou de punir crimes cometidos contra as vítimas, e as vítimas aqui é a vítima do crime. É a vítima mesmo. É o cidadão que teve contra si um crime cometido. E o Estado não cumpriu. O Ministério Público no Estado do Paraná, que foi um dos casos no sistema interamericano, pediu o arquivamento da ação penal. Determinou o arquivamento. Por falta de provas, foram refeitas as provas no sistema interamericano e o sistema interamericano puniu o Brasil pela não persecução penal. Né? Eu cunhei uma expressão que hoje no Brasil é conhecida, eu digo que punir, eu assustei muita gente com isso, um professor de direitos humanos dizendo isso, falou, claro, é a própria Corte Interamericana que está dizendo isso, punir é um estándar de direitos humanos. A falta de punição é uma violação a direitos humanos. A vítima, a vítima quando está viva, né? Porque em muitos casos a vítima já morreu, então sobra os seus familiares. Então, a vítima, se está viva, porque na maioria dos casos a vítima é que já foi vitimada com a sua vida, ou os seus familiares que ainda sobrevivem, esses familiares que não têm a devida resposta do Estado, e esses familiares que sofrem por não ter do Estado a resposta jurídica daquele que ceifou a vida do seu ente querido, e, portanto, vê o criminoso andando livremente na rua, e vê o criminoso que não foi julgado, e vê o criminoso que não foi condenado pelo crime que ele cometeu, essa falta de resposta é uma violação de direitos humanos dessa vítima e dos seus familiares. E não sou só eu que estou dizendo isso, é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Todos os casos julgados contra o Brasil, todos os casos julgados contra o Brasil. Para não dizer que são todos os casos julgados contra o Brasil, menos um caso julgado contra o Brasil, que é o caso indígena Chucuru, que é uma questão de direito civil. Então, tirando um caso, que foi um caso de direito civil, tirando apenas um caso, que foi um caso que não diz respeito à matéria criminal, que é o povo indígena Chucuru, em todos os outros, a condenação se deu por inação do Estado na tomada de medidas eficazes. E, diga-se a verdade, muitos ocorreram pelo próprio Ministério Público, que não agiu devidamente, e a Corte Interamericana vem e fala, o Ministério Público deveria ter agido e deveria ter pedido a condenação desse criminoso. Portanto, o Estado brasileiro não respeitou os direitos das vítimas pelo seu braço guardião da ordem jurídica. Tá? Então, isso é muito importante ter esse conhecimento. Então, dou um exemplo. Para não citar os 9 casos aqui, não temos tempo, mas o caso 7º Garibaldi. Né? A Comissão Interamericana pleiteava a condenação do Brasil por descumprimento da obrigação de punir e investigar o homicídio do senhor 7º Garibaldi, que foi ocorrido numa operação extrajudicial de despejo de famílias trabalhadoras sem terra na área rural do estado do Paraná. E famosíssimo caso 7º Garibaldi. E a Corte reconheceu que o Brasil violou, primeiro, o dever de respeitar os direitos previstos na Convenção, os direitos das vítimas, depois as garantias judiciais, o dever de proteção judicial, e reconheceu a obrigação do Brasil de investigar os atos violadores, procurando restabelecer, e ela diz, quando possível, porque nesse caso ele já tinha morrido, o direito infringido ou a reparação de danos à vítima ou seus familiares, e destacou o papel da vítima e dos seus familiares, destacou o processo da vítima na persecução penal na morte do senhor 7º Garibaldi,
contando com a possibilidade de atuar no processo, não somente em busca da sanção do responsável, mas também visando uma devida reparação a essas vítimas que não tiveram lá atrás a resposta do Estado. Então, portanto, o Ministério Público, como instituição de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos sociais individuais indisponíveis, tem a missão e o dever de aplicar, conhecer e exigir a aplicação desses tratados internacionais de direitos humanos e a jurisprudência, portanto, do sistema interamericano, controlando essa devida convencionalidade das leis. Então, aí, na persecução penal é uma área fértil para os membros do Ministério Público controlar. E, por fim, eu colocaria também, já encerrando, o controle de convencionalidade no arquivamento, porque também é quando ele propõe, mas também quando arquiva. Então, no arquivamento do inquérito policial e de procedimento de investigação criminal, também não há dúvida que há controle de convencionalidade, né? Então, por exemplo, aquele caso da limitação convencional ao bis in idem por pena cumprida no estrangeiro é um exemplo disso, e a complementação da persecução penal por pena cumprida em caso de coisa julgada fraudulenta, vocês sabem, ou aparente, também é um caso disso. Então, também no arquivamento, também foi arquivado por conta desse motivo da inconvencionalidade. Então, vejo aí o controle na persecução penal, tanto na promoção da ação penal pública, quanto no arquivamento de inquérito ou de procedimento de investigação criminal. E aqui eu estou falando há exatos 40 minutos, é o tempo que me foi concedido, eu vou respeitar para não atrasá-los todos e o adiantado da hora também. E, enfim, espero ter passado esse panorama para vocês de quando o Ministério Público afere, de quando o Ministério Público controla, e juntando tudo isso para terminar, o Ministério Público, portanto, é um grande examinador, ele examina da convencionalidade das leis no Brasil. E é isso mesmo, no fundo, eu não me gabo de ter desenvolvido essa teoria no Brasil, eu trouxe isso, eu desenvolvi esse há mais de 10 anos, 2007, 2008, que foi lançado meu primeiro livro sobre o tema. Mas lá atrás eu também não visualizava, em 2008, o Ministério Público. Quando veio a jurisprudência do sistema interamericano, eu comecei a pensar, incluídos os juízes, órgãos vinculados à administração da justiça, lendo isso, junto com o 127 da Constituição, não tive dúvida. Falei, não, nós temos que agora desenvolver esse tema, porque vai ser o futuro do Brasil. O Ministério Público é o futuro. O Ministério Público é o fiscal da ordem jurídica, e ele vai fiscalizar essa ordem jurídica, como já faz, com base na Constituição e nas leis, e também com base nos tratados nacionais. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas essa é a missão do Ministério Público, e essa sua missão, que não sou eu que estou dizendo, essa missão constitucional. A Constituição fala ordem jurídica no sentido amplo, e ordem jurídica são todas as normas dos quais o Estado brasileiro é parte, sejam normas nacionais, sejam normas internacionais que foram aprovadas pelo Parlamento, portanto, são ratificadas, promulgadas e estão em vigor, estão no Diário Oficial da União, portanto, integram e complementam a nossa coleção de leis nacionais. Eu queria aproveitar, agradecer novamente ao Dr. Jarbas, agradecer novamente à doutora Elaine Parisi, agradecer novamente ao Dr. Pablo Cristóforo. Eu queria fazer um agradecimento especial a um servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que foi me orientando na Universidade de Itaúna, Pablo Lana Ubner da Costa, de Lana Costa. Um dos melhores orientantes que eu já tive até hoje, mineiro da cidade de Betim. Um abraço, Pablo, um abraço a Betim e um abraço a você. Eu encerro por aqui, me coloco à disposição. Muito obrigado. Bem, nós é que agradecemos a magnífica aula que tivemos. O Pablo Costa fez aqui um elogio, disse o seguinte: o termo de ajustamento de conduta é uma ferramenta fundamental na atuação do MP no controle de convencionalidade. Sempre excelente, professor. A Daniela Campos de Abreu Serra também disse que adorou, só crescem as nossas responsabilidades, e que se interessou muito pelo livro, também vai adquirir, e parabeniza o CEAF. Temos uma pergunta aqui, que é a seguinte, vem do Igor Carvalho. Ele diz: professor, quais seriam as formas de controle de convencionalidade a serem adotadas pelo MP nos casos de incidente ambiental, como nos rompimentos da Vale, a criação e posterior extinção da Fundação Renova, etc.?
agradeço muito a pergunta, e acabou que eu até, en passant, falei do tema ambiental, dei 2 exemplos ambientais. Então, não foge essa mecânica. Tá? Aí depende cada caso do caso concreto. Então, cada desastre ambiental, cada degradação ambiental, ou desastre, como o caso de Brumadinho e Mariana, e aí tem que ver bem nos tratados, porque nesses 2 casos aí envolve tanto tratados ambientais como tratados de due diligence, né? Porque o Estado também tem o dever de fazer a devida diligência de fiscalização e controle de grandes indústrias extrativistas, empresas, etc., grandes empresas. Então, o sistema interamericano também é rico na sua jurisprudência sobre indústria, grandes indústrias extrativistas, em obras de infraestrutura, etc. Então, aqui, tanto a convenção, tanto as normas ambientais dos quais o Brasil é parte, essas normas ambientais são várias, inúmeras. Convenção de Biodiversidade, Protocolo de Quioto, Protocolo de Montreal e tantas outras, tanto do sistema global quanto do sistema regional, como também a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, quando dos deveres, o dever do Estado de aplicar as normas internacionais e o dever da devida diligência, de fiscalizar e controlar as empresas. Então, se houve a catástrofe, se houve o ilícito, significa também que não teve a devida... Isso porque quem é responsabilizado no plano interno, o Ministério Público vai resolver o problema. Só que no plano do direito internacional, é o Estado brasileiro que é responsabilizado, não é o diretor da empresa. No plano internacional é o Estado. O que o Estado brasileiro fez? Não fiscalizou devidamente. Porque se tivesse fiscalizado devidamente, provavelmente não teria a catástrofe, não teria esses milhares de danos que ocorrem ao redor do mundo por questões dessa natureza, desse gênero. Tá? Então, o controle de convencionalidade se aplica totalmente nesse plano também. Bom, temos aqui mais uma pergunta que veio do seu amigo, do Rodrigo Couto. É mesmo. Constantes querido, ameaças. Olha, eu até faço a minha meia-culpa. Eu agradeci a tantos amigos. Rodrigo, me perdoe. É tanta coisa na cabeça que eu achei que você já ia estar aqui. Rodrigo é um amigo especial, sua esposa é uma pessoa especial. Também tem o Luiz Gustavo Bortoncello, que foi aluno lá do programa de mestrado, e eu acabei citando. Então, a doutora Elaine me lembrou aqui. A gente agora vai aparecer mais, mas eu também... Olha, Rodrigo, um abraço para você, querido. Que bom estar contigo. Perdão pela falha lá, me perdoa, tá feito o registro agora aqui. Grande amigo. Bem, ele está perguntando o seguinte, professor: em tempos de constantes ameaças ao combate à corrupção e à improbidade administrativa em nosso país, inclusive com projetos legislativos em tramitação nesse sentido, poderia o controle de convencionalidade, instrumento de verdadeira revolução na atuação ministerial, apresentar-se também como elemento de fomento à integridade nos diversos níveis de atuação pública, especialmente em se considerando os termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção? Excelente questionamento, muito bom. Vindo do Dr. Rodrigo, não podia ser diferente mesmo. É exatamente isso, porque o controle de convencionalidade, hoje já está claro no sistema interamericano. Eu digo, por exemplo, que o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde tem que ser colocado no gabinete de todo promotor de justiça, doutora Helene, no Brasil, a sentença num quadro com moldura dourada, porque isso é uma aula também de controle de convencionalidade pelo Ministério Público. E nessas decisões mais recentes, eu citaria esse último caso contra o Brasil, a Corte Interamericana já vai expandir mais ainda o seu leque de controle de convencionalidade para dizer que não é só também os órgãos vinculados à administração da justiça, que é o Poder Judiciário e o Ministério Público, também Defensoria Pública, não, todos os órgãos do Estado. E aí entra o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Né? E já há exemplos também do Poder Legislativo. O Poder Executivo é sempre o mais refratário, historicamente, em cumprimento de normas internacionais. Mas vocês se lembram lá o dispositivo de LOAS, né? A Lei da Assistência Social, aquele famoso artigo, eu sempre se confundo se é o 21, parágrafo 2º ou 22, parágrafo 1º, é um desses, acho que é 22, parágrafo 1º, que dizia, colocava o conceito de pessoa com deficiência para fins do recebimento do benefício assistencial. E não sei se vocês se recordam, isso foi 2011, não faz tanto tempo, dizia assim, para os efeitos dessa lei, veja que loucura, né?
Que absurdo. Para os efeitos dessa lei, pessoa com deficiência é aquela totalmente incapacitada para a vida e para o trabalho. Então, se você é incapacitado para viver, está morto. Pessoa com deficiência é aquela incapacitada para a vida e para o trabalho. Isso é um absurdo. Veio a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o primeiro tratado internalizado no Brasil com equivalência de emenda constitucional, e colocou um leque em que as pessoas se encaixam. Deficiência é uma perda temporária ou permanente neste âmbito ou naquele âmbito. Poxa, não é alguém que está incapacitado para viver, né? Então, isso, o Ministério Público Federal propôs uma DPF na STF que perdeu o objeto. Olha que interessante, o ministro Celso de Mello declarou a perda do objeto. Por quê? Porque, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas o Congresso Nacional fez o que tinha que fazer, tomar vergonha na cara e revogar aquela lei. Nem se deu trabalho, eu sugeri, copie o dispositivo do tratado e cole na lei. O tratado da ONU que está dizendo o conceito de pessoa com deficiência, não vai ser o Brasil que vai inventar. Então, a DPF, que lindo isso, lindo, perdeu objeto, porque o parlamento fez o seu papel, cortou aquele dispositivo absurdo, que dizia que pessoa com deficiência é uma pessoa morta, praticamente, e colocou no conceito das Nações Unidas. Isso foi o quê? Um controle legislativo da convencionalidade das leis. Foi a primeira vez, na minha concepção, que o Poder Legislativo, lindamente, pena que não tem tantos exemplos assim, mas esse nós temos que tirar o chapéu, controlou a convencionalidade, o que fez com que a ação no STF perdesse o objeto. É isso que nós esperamos do parlamento, que não abarrote o Poder Judiciário com questões que o parlamento poderia resolver. O Supremo ia dar a interpretação conforme. Ia, não tenho dúvida, mas não precisou fazer os 11 ministros lá darem voto, tal. O Congresso fez o papel dele antes, né? Então, muito bonito. É exatamente isso. Não é só o Ministério Público Judiciário, todos os poderes do Estado devem estar cada vez mais aptos a lidar com essas normas de proteção dos direitos humanos. Professor, a Maria Fernanda Biso pede se o senhor poderia repetir o caso da Corte Interamericana, no qual se reconheceu que todos os órgãos internos do Estado devem realizar o controle de convencionalidade, não só o judiciário. Dois casos. Primeiro, Montiel Flores, Montiel Garcia e Cabreira Flores, versus o México contra o Estado mexicano, Cabreira Garcia e Montiel Flores versus México, né? E o caso Gelman, Gelman, Gelman versus o Uruguai, tá? Então, o Montiel Flores, coloque o Gelman primeiro, na verdade, né? O Montiel Flores primeiro, desculpa. Montiel Flores versus México e o Gelman versus Uruguai, de 2011. Esses foram os dois grandes casos que a Corte vai dizer assim. Antes ela falava, compete aos juízes verificar a convencionalidade. Agora ela fala, compete aos órgãos da administração da justiça, incluídos os juízes, quer dizer, os juízes também, né? Ela não fala Ministério Público, a Fiscalia, mas ela fala os órgãos do Estado vinculados à administração da justiça. Então, Cabreira Garcia e Montiel Flores versus México e Gelman versus Uruguai. O Gelman, vamos dizer assim, repisou e reforçou o que foi estabelecido. Então, o pessoal fala, a partir do caso Gelman, não é bem a partir do caso Gelman, é a partir desse caso anterior, mas o Gelman fixou mesmo a tese do controle de convencionalidade pelo Ministério Público, tá? E lembrem-se sempre desse caso contra o Brasil também, o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, também é muito importante sobre o tema do controle. Temos aqui mais uma pergunta do Elísio Alves de Oliveira Júnior, que é a seguinte: a aplicação do controle pelo DEPOL na lavratura do ADPF seria um exemplo de aplicação por aferição da convencionalidade? Isso também seria um suporte ao parecer do MP? O DEPOL, que ele diz o delegado de polícia? Eu acho que é delegado de polícia. Deve ser, né? Acredito que sim. Do Departamento de Polícia. Veja, eu discuto isso muito com os delegados, né? O delegado de polícia não controla, só afere, mas afere.
Então, no fundo, é que nós estamos falando aqui de controle, aqui o evento é do Ministério Público, né? Mas sim, foi muito bem lembrado. A Polícia Judiciária também exerce a sua aferição de convencionalidade, porque no fim das contas, tudo começa lá, em termos criminais, né? Então, isso, claro que é um reforço. Claro que é um reforço. Tem a primeira aferição, a primeira análise da compatibilidade, isso vai ao Ministério Público, depois encadeia com o Poder Judiciário. Tá? Então, agora, não controla, porque o delegado de polícia, por exemplo, o delegado não retira a validade da norma no caso concreto. Então, o Ministério Público é que consegue fazer isso, mas ele afere. Ele pode dizer ao membro do Ministério Público, olha, eu aferi a convencionalidade, isso aqui para mim não é ilícito penal, porque está de acordo com a jurisprudência. Eu dou um exemplo. O Supremo validou em termos constitucionais, mas o desacato é considerado uma norma inconvencional. Então, sempre diz assim, então pode xingar. Não, xingar pode ser outro tipo penal. Pode ser injúria racial, é outro tipo penal. Né? Desacatar funcionário público, eu dou sempre um exemplo. Eu sou professor da Universidade Federal, sou um servidor público federal. Qual seria um exemplo de desacato? O aluno se levanta em sala de aula e fala, senta. O aluno, não vou sentar, vou assistir a aula em pé. Não pode assistir a aula em pé, porque você está atrapalhando o seu colega de trás. Senta. Eu posso retirar esse aluno da sala de aula e abrir um procedimento administrativo contra ele. A universidade vai dar uma punição, alguma coisa, etc., mas eu não posso chamar a Polícia Federal. Sabe? Crime disso, para o sistema interamericano, não é. Eu sei que tem várias visões, mas para o sistema interamericano, então seria o exemplo, né, do Ministério Público pedir o arquivamento por inconvencionalidade da norma. O Supremo validou a história do desacato e tal, com argumentos do direito constitucional, ministro Barroso, etc., mas se nós formos levar a ferro e fogo, e olha, eu já... a própria doutora Marcele, ela, entre aspas, brigava comigo, né, minha colega, minha querida amiga, que eu amo de paixão, que escreveu o livro junto, falou, mas olha, Valério, então aí está permitindo tudo. Eu falei, não, tem outro tipo penal. O que estou discutindo é que desacato não é. Quer dizer, o cidadão, para o sistema interamericano, tem direito de desacatar o Estado, não o cidadão para dentro. Aí é outra coisa. Aí ele tem ação penal, uma injúria racial, diferente, né? Aí outro me disse esses dias, então pode rasgar a multa na frente do policial e jogar no chão. Eu falei, bom, você vai ter um problema com a municipalidade, que é um ilícito administrativo, você está sujando a cidade. Mas você também não pode ser processado criminalmente por isso. Isso é outra visão, né? Meu Deus do céu, tá um ilícito, tem uma questão administrativa aí. Eu acho que de jogar papel na rua não pode, mas é uma questão administrativa. Você pode ter uma multa, né? Uma multa. Então, são detalhes. Mas é apenas um exemplo para entender que o delegado de polícia pode começar, afere o Ministério Público, afere e controla, e o Poder Judiciário afere e controla também. Tá? Então, o Ministério Público, digamos assim, ele tem um plus, porque ele afere e controla. Bem, eu vou passar a palavra para o doutor Pablo, porque ele também tem uma pergunta. Então, ele mesmo faz, depois me retorna para a gente encerrar. Né? Obrigada. Professor, como o senhor bem disse, né, existiram condenações pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, em relação ao Brasil, pela proteção insuficiente do Estado em relação às vítimas, né? Existe como fazer um controle de convencionalidade nos mandados de criminalização por normas internacionais? Veja bem, claro, a Corte Interamericana lá, isso quem discute isso é um colega seu do Rio de Janeiro, que escreveu um livro lindo, gente, ele vai me perdoa, está me fugindo o nome agora, sobre os mandados implícitos de criminalização, e aí isso cai exatamente, né, nessa tese da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vai dizer, estou pegando aqui os casos para falar um a um, que vai dizer, tanto lá, começa no Ximenes Lopes, em 2006, quer dizer, primeira condenação do Brasil no sistema interamericano em decorrência de um não cumprimento de obrigação positiva do Estado em matéria criminal. O caso Ximenes, em 6 anos não tinha inquérito concluso no Estado do Ceará. Ximenes foi aquele rapaz de 22, 23 anos de idade, tinha uma debilidade mental permanente, né? Tinha que ser internado Ele era internado na segunda, saía na quarta, voltava na sexta, saía no sábado,
e ele foi assassinado pelos enfermeiros da Casa de Repouso Guararapes, em Sobral, no Ceará. Quer dizer, quem tem o dever de cuidado, quer dizer, é uma coisa de louco, né? Você coloca o seu parente numa casa de repouso, e quem lê o relato, doutor Pablo, é dramático, porque a família lê o relato, numa das partes do relato, ele chega com fezes e urinado no hospital psiquiátrico, ele fala, mãe, eu estou morrendo, eu estou apanhando. E o médico diz à mãe, todo mundo um dia vai morrer. Então, ele tinha crises, e essas crises, né, na cena que a gente constrói na nossa cabeça, não dá para saber com certeza, mas tem o relato dos testemunhas, era uma crise muito forte, então ele tinha que ser contido ali né, ele devia ter crises, que ele ficava expansivo, e nisso eles agrediram ele até a morte. Né? Quer dizer, ele estava dando trabalho na casa de saúde porque ele devia ter um ataque epilético, alguma coisa desse tipo, ficava agressivo, então ele estava, entre aspas, dando trabalho. Uma coisa horrenda, né? Então essa foi a primeira condenação do Brasil, uma coisa que a gente não pensa, quer dizer, na casa de saúde, né? Na casa de saúde, né? Então, dramático, em Sobral, né? Casa vinculada ao Sistema Único de Saúde. Então, foi uma super deficiente o empenho do Estado brasileiro em esclarecer esse crime, em punir os responsáveis. Então, em 6 anos não tinha inquérito concluso no Ceará, quer dizer, né? Então, e outra, Pablo, tem aquela regra do esgotamento dos recursos internos, né? Quer dizer, eu tenho que esgotar os recursos internos para ir ao sistema interamericano. Quer dizer, ele vai, se não tem em 6 anos não tem inquérito, quando que o Ministério Público vai oferecer essa denúncia? Quando que vai ser julgado? Quando que isso vai ao tribunal? Nunca. O que o sistema interamericano fez? Ele revogou a norma e criou uma jurisprudência para o Brasil. Olha, no Brasil pode vir que a gente aceita, porque não vai esgotar os recursos internos nunca. Ele nunca vai chegar. Seria no último grau, seria no tribunal, porque no STJ, vamos dizer, se não desse questão de prova, tá? Mas, bom, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, chegou, aí a família já está morta de impunidade, né? Então, nessa espera, nesse prazo irrazoável. Depois disso também que veio lá na Constituição o prazo razoável, né? A razoável duração dos processos, inciso 78, reforma do Judiciário de 2004. Isso é da Convenção Americana. Também tinha 77 incisos, veio o 78º, colocou a duração razoável dos processos. Poxa, 6 anos. Então, Damião Ximenes. Depois, o outro foi o 7º Garibaldi, que eu disse, né? Esse lá do interior do Paraná, que teve esse do Ministério Público do Paraná, que hoje tem se dedicado ao estudo desses temas também. O terceiro, o caso Escher, famoso caso Escher, também liderança do MST lá na comarca de Loanda, também no estado do Paraná, e foi interceptação, monitoramento, divulgação ilegal de conversas, né, feita pela Polícia Militar do Estado, e também teve uma condenação dura contra o Brasil. Famoso caso Gomes Lund contra o Brasil, que é o caso da guerrilha do Araguaia, aqui em Mato Grosso do Norte, de Mato Grosso, na região ali do Araguaia, que, né, quem não conhece, mas já ouviu dizer, a famosa região do Araguaia, a guerrilha do Araguaia, até hoje não encontraram 70 corpos, então algumas ações das familiares das vítimas que foram encontradas, também essas obrigações o Brasil não cumpriu. E depois, o Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, 2016, Favela Nova Brasília, 2017, gravíssimo, e caso Herzog, 2018, e agora já tem um novo caso, aquele caso da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, se não me engano, na Bahia, né, que também o Brasil não puniu os responsáveis, várias mulheres ali que trabalhavam, né, morreram na explosão da fábrica de fogos e tal. Então, esse é o panorama, meu amigo, esse é o panorama. Então, veja aí que vítima é vítima mesmo. Vítima é aquela mulher trabalhadora da Bahia, do recôncavo baiano, negra, que estava trabalhando na fábrica de fogos sem qualquer cuidado, sem qualquer equipamento de proteção, sem nada, né? E perde a sua vida numa fábrica ilegal, operando ilegalmente, etc. Né? É isso. Então, essa é a missão aí do Ministério Público nessa, vamos dizer assim, nova jornada que tem nos tratados internacionais de direitos humanos esse potencial ético e para mim, transformador. Bom, eu agradeço mais uma vez ao professor
por ter prontamente aceito o convite do CEAF para estar conosco hoje, abrindo espaço na sua atribulada agenda e explanando sobre esse tema tão instigante e apontando a importância do Ministério Público no controle de convencionalidade das leis, explicando-nos as múltiplas possibilidades de atuação do MP relativamente às normas de direitos humanos em vigor no Brasil. Professor, foi uma enorme satisfação recebê-lo, ainda que virtualmente. Espero que em um futuro bem próximo o senhor possa estar aqui conosco em Belo Horizonte. Quem sabe nós consigamos realizar no segundo semestre e presencialmente o primeiro Congresso Nacional sobre o Ministério Público e o controle de convencionalidade. Vamos aguardar, né, as próximas etapas da vacinação e a melhoria dos índices da pandemia. E, havendo possibilidade, nós teremos imenso prazer em promover esse congresso. Fica o convite ao senhor, doutor Valério, extensivo à doutora Marcele e ao doutor Clédson, porque sabemos que hoje foi apenas o início da apresentação e discussão sobre esse tema tão relevante ao Ministério Público. Registro também um agradecimento especial à valorosa equipe da Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento Funcional, que se desdobra para atender todas as demandas, fazendo com que os eventos do CEAF transcorram adequadamente. Essa é a missão do CEAF, buscar a capacitação e aprimoramento dos integrantes do MP, seus servidores e estagiários. Convido a todos a participarem das demais ações educacionais previstas para essa semana. Amanhã, às 10 horas, teremos um evento sobre tecnologia e na quinta-feira, às 10h45, daremos início ao ciclo de palestras sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, com o tema a LGPD e o tratamento de dados pelo poder público. Ambos os eventos serão na plataforma Zoom da Escola Institucional. Mais uma vez, eu agradeço ao doutor Valério Mazzuoli e desejo uma excelente noite e excelente semana a todos. Muito obrigada. Obrigada, doutor Valério, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite.